Pecuária BR. Oferecimento Parceiros do Campo. Anabolic, você nem imagina do que ele é capaz. Tiguvon, quem usa não larga mais. Vestibular Faculdades Viu Ourinhos. Transformando tudo e todos para melhor. Faça sua inscrição. Muito boa noite a todos. Segunda-feira, 19 de dezembro, começa agora o Pecuária BR. Nós vamos trazer boas notícias, pelo menos notícias mais animadoras para os produtores de leite aqui no Brasil. As condições para a produção de lácteos serão mais favoráveis em 2017. É o que aponta o site Milk Point. A justificativa é a de que o custo de produção pode cair um pouco e o preço dos lácteos no mercado internacional, leite em pó, por exemplo, deve ficar mais elevado. Isso pode limitar as importações brasileiras e, com isso, facilitar a produção nacional. São alguns dos nossos destaques no setor de lácteos. E Santa Catarina já definiu o preço do leite pago em dezembro. Praticamente a mesma coisa do preço pago em novembro. O mercado pecuário de corte inicia a semana do jeito que terminou a última, com poucos negócios. A oferta restrita de animais terminados fazem com que as indústrias, em geral, não intensificam as compras. Você vai conferir a cotação de preços do boi e a relação de troca de boi gordo pelo mercado de reposição, boi magro, garrote e bezerro. Você vai ver também aqui no Pecuária BR as informações e imagens do leilão virtual Uber Brahma, que você acompanha amanhã a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. A realização é da Programa Leilões em Oferta, Sêmens e Embriões. E daqui a pouco você acompanha aqui no canal do Boi a oferta de máquinas e implementos das 5X Máquinas. Os indicadores de preço da nossa pecuária, o preço do milho negociado hoje e toda a movimentação do mercado financeiro. Podemos adiantar que, a exemplo do que aconteceu com o boi gordo, nesta segunda-feira, os mercados estão agindo de uma maneira bastante lenta. A partir de agora, no Pecuária BR. A gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre doenças infecciosas causadas por bactérias e que podem levar à morte dos bovinos. A repórter Kylie Rodrigues conversou com uma pesquisadora da Embrapa de Corte que falou sobre o assunto. Acompanhe. Assim como a maior parte das vacinas, o recomendado é que os bezerros sejam vacinados a partir dos 3 meses de idade. Nessa etapa, a imunidade materna começa a cair. Após o período, é necessário fazer um reforço, vacinando novamente com a mesma dose, após 3-4 semanas. A repetição garante uma resposta maior dos animais. Atenção também com as mães, que precisam ser vacinadas. Quando jovens, e essa vacinação ela deve ser continuada até os 2 anos de vida do animal, aproximadamente. Respeitando as boas práticas de vacinação, o local indicado é a tábua do pescoço. Uma aplicação mal feita pode provocar a gangrena gasosa, conhecida como edema maligno. O que ocorre é bem semelhante ao carbúnculo. Conservação das vacinas, a limpeza dos equipamentos, isso é super importante. E vale lembrar que nós vacinarmos animais muito jovens é uma prática que é bastante discutível, porque o animal ainda vai ter os anticorpos maternos e no momento que a gente aplica a vacina, nós podemos estar comprometendo esses anticorpos e o animal ficar sem uma proteção efetiva. Os clostrídeos, que são bactérias anaeróbias, vivem no solo e por isso a importância de enterrar ou queimar as carcaças dos animais que morreram pela doença.
Nós vamos falar de um estudo realizado na Embrapa que eleva os índices de inseminação artificial em tempo fixo. Você sabe que é uma tecnologia desenvolvida não muito tempo atrás, uma tecnologia mais recente, mas que já começa a tomar conta dos rebanhos brasileiros. Nela, o pecuarista escolhe uma janela em que ele vai fazer a inseminação na vacada. Isso facilita o manejo, facilita os partos, o nascimento dos animais, tudo numa época em que todo mundo fica voltado para essas estações dentro da propriedade. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Pantanal, Dr. Éricles Nogueira, que traz informações sobre como elevar o índice de prenhez na chamada IATF. Vamos conferir. Muito bem, nós vamos saber do pesquisador da Embrapa Pantanal, Éricles Nogueira, como funciona esse projeto que está dando mais eficiência, um índice maior de prenhez nas vacas submetidas à IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Como é que vocês conseguiram aumentar o índice de prenhez? Você disse que está em torno de 40% a 50% na IATF, vocês subiram um pouco esse índice. Como é que isso aconteceu? Exato. Os índices são muito variáveis e muitas vezes o produtor vai usar uma IATF e fala, mas o meu aqui deu 40% e o produtor, a empresa que me vendeu, a loja, falou que prometeu 60% ou 50%, né? E muitas vezes o produtor frustra com isso. Então a gente tentou fazer experimentos de forma prática, sem alterar muito o manejo dos lotes de IATF, sem alterar muito o custo, né? E observamos o seguinte, mesmo as vacas que são feitas o protocolo de ATF, então coloca o implante, aplica uma dose, um implante de progesterona, aplica uma dose de estradiol, fica esse implante aí por 8 ou 9 dias. Então, na retirada do implante é aplicado novamente alguns medicamentos, né, prostaglandina, o outro estradiol, ou um cipionato de estradiol, ou benzoato de estradiol, e um ECG, né, um indutor de crescimento. Então, nesse momento da retirada do implante, até o dia da inseminação, varia aí de 48 a 54 horas, né, 40 e pouquinho, nesse intervalo. E a gente observou que essas vacas, no dia da inseminação, as que apresentaram cio, medidas através daquele bastão marcador na anca do animal, que a gente coloca no dia da retirada. Então, no dia 8, vai lá e passa o bastão. E no dia 10, na hora de inseminar, avalia se essa vaca foi montada por outra, se tirou a tinta. Aquelas que tiraram bastante a tinta, nós percebemos um índice de prenhez de 60%. Né? E aquelas que tiraram a tinta intermediária, que foram montadas um pouquinho, ficaram com a prenhez aí por volta de 50%. E aquelas que não tiraram a tinta, ou seja, não foram montadas, não apresentaram cio, tiveram uma prenhez abaixo de 40%. Né? Então, dentro do lote, a gente observou vacas com mais cio, mais prenhez. Agora, na técnica da IATF, não precisa observar o cio. Vocês fizeram essa observação de cio para melhorar os trabalhos, para melhorar a pesquisa. Exatamente. Já fizemos até outros trabalhos observando o cio daquela forma tradicional. Rufião, marcando a vaca, né? Mas eu acredito que é um trabalho que não precisa ser feito. E aí lançamos mão do bastão, que é uma técnica simples, utilizada muito em gado leiteiro, em outros pesquisadores já recomendam isso, né? Mas a gente tentou dar uma nota, então a nota 1, 2 e 3, naquelas vacas, distribuir esse cio. 60% de índice de prenhez, a nota maior. Exato, nota 3. E a de 40%, a nota menor. Exatamente. Como é que vocês elevaram, o que vocês fizeram para elevar o índice dessas vacas de 40%, o índice de prenhez, que devem fazer parte da média do Brasil, como você disse? Com certeza, com certeza. É importante ressaltar o seguinte, Zaidan, no Pantanal os índices foram mais baixos de prenhez em relação ao Planalto. Então, aqui no Planalto, tivemos várias fazendas avaliadas aqui, nós tivemos taxas de prenhez melhores, uma média de 55%, contra 45% de Pantanal. Então, no Pantanal já temos um... Desculpa. Pode falar, pode falar. No Pantanal já tivemos um índice de prenhez menor, até pela condição de calor, de distância de propriedade, qualidade nutricional de pastagem. Eu queria explicar que esse Planalto e Pantanal se refere a Mato Grosso do Sul, que tem essas duas partes, o Pantanal baixo e o Planalto, que são as demais regiões do estado. Exato, e o Mato Grosso também, né? Não vamos esquecer Mato Grosso também, que é outro centro de cria também. Sim, né? exato.
Então, Zaida, a partir dessa observação, que as vacas que observaram cio tiveram melhores prenheses, nós tentamos uma estratégia para aumentar a prenhez daquelas que não demonstraram, né? Vários trabalhos já mostraram que o GNRH, no caso a gente usou um produto aí que participou de parceiro nosso, a MSD, né? O GNRH da MSD, a gente usou o Fetargil para fazer essa aplicação na hora da inseminação. É um hormônio? É um hormônio, chama hormônio liberador de gonadotrofinas. Então ele induz a ovulação daquele folículo que está pronto para ser ovulado. Geralmente as vacas que dão menos cio têm um folículo menor, né? Então tem menos pressão de cio, de estro, né? E aí a gente aplicou esse Fetargil apenas nas vacas 1 e 2, então com nada de cio ou pouco cio. Né? Por que não aplicamos nas tintas 3, nas de muito cio? Porque já outros trabalhos demonstraram que nelas o Fetargil, o GNRH não faz efeito, porque ela já está pronta para ovular. Né? Então, aplicando nas tintas 1 e 2 esse Fetargil, nós conseguimos um aumento de prenhez nessas vacas, que subiram aí para 50 e pouquinhos %. Se equipararam as vacas de melhor índice de prenhez. Se equipararam, não chegaram nos 60, mas subiram em relação àqueles menos de 40%. Né? Então, tivemos um aumento de prenhez e pela avaliação econômica que nós fizemos, esse hormônio aplicado aí nesses lotes, tinta 1 e 2, pouco cio ou nada de cio, 1 a 2% de aumento de prenhez já paga a utilização do medicamento. Dr. Éricles Nogueira, pesquisador da Embrapa Pantanal, falando sobre um protocolo que auxilia, que aumenta a eficiência dos protocolos de IATF no Pantanal. Muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Muito obrigado, Irã. Você acompanha os preços do bezerro dos últimos 30 dias nas principais praças de produção do país. Esses preços são apurados pela agência Rural Business. E eu começo pelo estado de São Paulo, onde nos últimos 30 dias o preço do bezerro de 18 a 24 meses teve alta de 1,60%, fechando hoje a R$ 1.270 por unidade. Sai de R$ 1.250 no dia 18 de novembro e segue em alta hoje, então, portanto, R$ 1.270 por unidade no estado de São Paulo. Agora, no estado de Minas Gerais, vamos saber como fica o preço do bezerro. Em Minas, queda nos últimos 30 dias de mais de 4%, fechando a R$ 1.150 por unidade, isso desde o dia 7 de dezembro. Sai do dia 18 de novembro de R$ 1.200 por unidade no estado de Minas, o preço do bezerro, e segue em queda até a data de hoje. Agora vamos para o estado da Bahia. Praça da Bahia também teve queda no preço do bezerro nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.020 por unidade. Sai de R$ 1.050, dia 18 de novembro, fecha em queda de quase 3%, fechando hoje a R$ 1.020 por unidade no estado da Bahia. Agora vamos lá para o Pará. No Pará, o preço do bezerro teve alta de 2%, fechando a R$ 1.020 por unidade, sai de R$ 1.000 no dia 18 de novembro e fecha a R$ 1.020, portanto, hoje no estado do Pará. Vamos para o sul do país, no Rio Grande do Sul. O preço do bezerro também em queda, uma queda expressiva de quase 6%, fechando a R$ 1.130 por unidade, isso desde o dia 14 de dezembro. Rio Grande do Sul, portanto, fecha em queda nos últimos 30 dias para o preço do bezerro. Agora vamos para o estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso, o preço do bezerro também em queda de 1,74%, fechando a R$ 1.130 por unidade. Para a gente finalizar, no estado de Goiás, preço do bezerro, queda também de 0,84%, fechando a R$ 1.180 por unidade, isso desde o dia 14 de dezembro. Veja que no dia 18 de novembro, a unidade era cotada a R$ 1.190, portanto, em queda nos últimos 30 dias de 0,84% para o preço do bezerro no estado de Goiás. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, você vai ver aqui conosco uma feira de máquinas e implementos agrícolas da 5X Máquinas. Aí estão alguns dos lotes que serão apresentados nessa feira. Não é um leilão, você terá o preço e a possibilidade de fazer a sua confirmação do lote adquirido.
Após o final da segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, o pecuarista tem agora que fazer a sua comunicação oficial da vacinação. A repórter Márcia Prado traz mais informações. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Pizarro, ele que é coordenador substituto de saúde animal do Ministério da Agricultura. Qual é agora o próximo passo, já que a maioria já fez a vacinação? Bom, aí agora os produtores, após a vacinação, eles devem declarar essa vacinação junto ao órgão estadual de defesa sanitária animal, utilizando os canais de comunicação disponíveis, né? E essa informação é importante porque os estados têm agora até o dia 30 de dezembro para compilar essas informações e apresentar seus relatórios ao Ministério da Agricultura. Em relação à punição, quando é que o Ministério começa a punir quem não vacinou? Como é que isso vai ser feito? A punição, a fiscalização da vacinação é atribuição do órgão estadual de defesa sanitária animal e aqueles produtores, né, que não realizaram a vacinação dentro do calendário ou que não realizaram a declaração da vacinação, eles vão ser autuados pelos órgãos estaduais, passíveis de multa. Essa multa é quanto? Como é que são? A multa varia de estado para estado, né? Em alguns estados, o animal não vacinado, cerca de R$ 75, R$ 80 por animal não vacinado. Aquele animal que foi vacinado, mas não houve a declaração, a multa chega a R$ 15, R$ 20 por animal que não foi declarada a vacinação. Muito obrigada. Nós conversamos com o Carlos Henrique Pizarro, ele que é coordenador substituto de saúde animal do Ministério da Agricultura. Márcia Prado, para o SBA. E no estado do Rio Grande do Sul, com o retorno das chuvas, houve melhora na umidade do solo e, consequentemente, também nas pastagens. Vamos saber como fica a previsão do tempo para a região centro-sul do país com Graziela Gonçalves. Olá, Graziela. Olá a todos que nos assistem. Vendo aqui nas imagens de satélite, dá para perceber nuvens bem carregadas, já se aproximando do estado do Rio Grande do Sul, onde a chuva tende a ganhar intensidade. Porém, a umidade do solo por lá ainda segue mais baixa, em torno de 30% até no máximo 40%. Temos também ainda o estado do Mato Grosso do Sul, com algumas regiões desfavorecidas por conta da chuva mais irregular, mas de uma maneira geral, grande parte do centro-sul apresenta boas condições para o desenvolvimento das pastagens. Para os próximos dias, a chuva avança ainda por grande parte do centro-sul do país. Infelizmente, para de chover em grande parte do estado de Minas Gerais, Espírito Santo, também Rio de Janeiro, mas o acumulado no leste do estado de Santa Catarina pode chegar até os 50 milímetros. É mais para o próximo período que a chuva volta a ganhar mais intensidade sobre o estado gaúcho e pode recuperar essa umidade do solo. Os acumulados, de uma maneira geral, em toda a região sul, variam dos 50 até os 70 milímetros. Volta a chover também de maneira mais significativa entre São Paulo e também sul de Minas Gerais, com acumulados em torno dos 50 milímetros, mas a região centro-oeste já terá menores acumulados e a chuva não vai ser totalmente generalizada. Total Mix autocarregável. Misturadora de ração total. A Total Mix autocarregável é a solução completa para a racionalização na alimentação do gado confinado. Com apenas um operador, é possível carregar e dosar silagens e ingredientes, fazer a mistura da ração total e distribuir nos coxos. Tudo isso proporcionando a você economia de tempo e dinheiro. A Total Mix autocarregável conta com uma fresa traseira que opera como desensilador, carregando produtos ensilados com um corte preciso que mantém a parte frontal do silo sempre bem compactada. Isso evita a infiltração de ar e água no silo e minimiza o desperdício de alimentos. Seu sistema de mistura com 3 roscas paralelas, aliadas ao design anti-compactação, permite operar com praticamente todos os tipos de alimentos volumosos. Com a balança eletrônica programável, a dosagem dos componentes é simples. Assim, em apenas 5 minutos, a Total Mix garante uma ração total, perfeitamente homogênea, que proporciona a você, pecuarista, melhores resultados na produção de leite ou carne.
Indicada para a alimentação de gado de corte e leite, seu sistema de descarga por esteira proporciona um fluxo contínuo para uma distribuição balanceada da ração no coxo. A Total Mix autocarregável, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta e tecnologicamente superior, por ser desenvolvida para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E no próximo bloco você vai conhecer uma forrageira versátil e que tem uma excelente produtividade em sistema rotacionado. E também as informações e imagens do leilão da oferta de hoje à noite, a oferta de máquinas e implementos da 5X Máquinas. É hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília. Você já acompanha imagens das máquinas e dos implementos que serão ofertados hoje aqui no Canal do Boi. Nós já voltamos. Para você saber se sua picape é uma picape de verdade, só tem um jeito. Joga na terra, depois joga na lama, joga na estrada e terra de novo. Joga na areia, água e mais água. Coloca no mato, na pedra, na ponte, estrada de novo. Se ela aguentar tudo isso, pode ter certeza que é uma picape de verdade. Nova S10 Advantage com motor de 206 cavalos. Nota máxima em economia e o melhor da tecnologia a partir de R$ 89.990. Venha fazer um test drive. Dedicação é quando o nosso trabalho se torna uma constante busca pela perfeição. A cada ano, nos dedicamos ainda mais para continuarmos sendo a empresa que produz sêmen com a melhor qualidade. É isso que nos dá orgulho em fazer parte da Central Bela Vista, garantindo o seu desenvolvimento. 2017 se aproxima e vem trazendo novas realizações e conquistas. A nova sede da Central Bela Vista é um sonho que está sendo construído e logo será entregue, tendo a estrutura mais moderna da América Latina. A participação de nossos colaboradores e clientes foi decisiva para que esse sonho se tornasse real. Desejamos a todos que a nossa conexão nos mantenha cada vez mais fortes e que estejamos sempre mais unidos na certeza de que podemos ir cada vez mais longe. Em 2017, celebraremos nossa conexão com a confiança que marca. Leilão Uber Brahman Sêmen e Embriões. A genética mais produtiva na raça Brahman estará disponível no dia 20 de dezembro às 20h30. Touros líderes no mercado nacional e internacional. Embriões de doadoras provadas para as raças Brahman e Bramolando. A solução mais lucrativa para a sua pecuária com total garantia e em condições facilitadas. Dia 20 de dezembro às 20h30. Leilão Uber Brahman Sêmen e Embriões. Mais informações, acesse o site programaleilões.com. Transmissão Canal do Boi. Vem aí uma excelente oportunidade para você e sua frota. Confira a oferta de equipamentos 5X Máquinas. 19 de dezembro, segunda, às 8h30 da noite. Oferta de tratores de pneu, comboio de lubrificação, motoniveladoras, empilhadeiras, mini carregadeiras. Oferta de equipamentos 5X Máquinas. 19 de dezembro, segunda, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta e a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é responsável por desenvolver tecnologias que facilitam a vida no campo e ainda estudos que ajudam na preservação do meio ambiente. A repórter Raíssa Lomonte conversou com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que fez um balanço do ano de 2016 e apontou as projeções para o próximo ano. Acompanhe. Olá a todos, o ano de 2016 está praticamente no fim e quem participa conosco fazendo uma avaliação deste ano é o presidente da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, Maurício Lopes. Presidente, quais foram os avanços aqui da empresa nesse ano, também os desafios?
Bom, foram muitos avanços, né? Apesar do momento difícil, a gente tem uma crise no país, mas eu acho que todos têm acompanhado e percebido que o agro é o grande sustentáculo da economia brasileira, 1/4 do nosso PIB. A agricultura brasileira segue ajudando o país a avançar, mesmo numa situação de dificuldade. A razão é relativamente simples, né? O Brasil fez lá atrás, há muitos anos atrás, uma opção por desenvolver um modelo de agricultura muito baseado em ciência, em tecnologia, em conhecimento. E os nossos agricultores, que são naturalmente muito empreendedores, eles não tiveram medo dos desafios, abraçaram os desafios e ajudaram o Brasil a construir essa agricultura pujante, né, que ganha o mundo. Hoje o Brasil é um grande provedor de alimentos para o mundo. Nesse ano de 2016, a Embrapa seguiu colocando muita ênfase no que nós entendemos vai ser a próxima grande revolução da agropecuária brasileira. Nós estamos chamando essa revolução da intensificação sustentável. Nós temos aí as pressões de mudança de clima, nós temos o Código Florestal, que não nos permite seguir fazendo crescer indefinidamente o agro em área. Nós vamos ter que incorporar, por exemplo, as áreas de pasto degradado, né, aumentar as nossas lavouras, aumentando a eficiência da pecuária, liberando área, né, para a produção de grãos. A Embrapa está liderando esse processo de desenvolvimento dos sistemas ILP, Integração Lavoura-Pecuária, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Isso é o pilar do nosso plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O Brasil tem hoje a política pública mais poderosa no mundo para fazer a conversão da nossa agropecuária para uma agropecuária de baixo carbono e de baixa emissão. A Embrapa tem feito muito investimento no desenvolvimento de tecnologias para que a gente, né, ganhe essa capacidade, né, de ajudar o mundo a resolver as questões, principalmente as questões relacionadas à mudança de clima e à emissão de gases de efeito estufa. Eu participei recentemente das conferências do clima e da biodiversidade em Marrakech e em Cancún, e o Brasil se apresentou lá com o nosso ministro Blairo Maggi, com um discurso, né, muito sólido, mostrando o avanço brasileiro no tratamento das questões de meio ambiente, né, mostrando o que é o nosso Código Florestal, que o Brasil tem mais de 60% do seu território ainda coberto com florestas nativas. Nós usamos só 8% do nosso território para a produção de grãos, menos de 20% para a pecuária. O Brasil tem grandes áreas de preservação para as comunidades indígenas. Nós estamos com o Código Florestal usando quase 11% do território brasileiro nas propriedades rurais, né, para contribuir com essa meta da sustentabilidade da agricultura brasileira, e a Embrapa é um agente, né, importante nesse processo, no desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, para que os nossos produtores de grãos, para que os nossos pecuaristas, que o setor florestal possa se adaptar e se ajustar a essa nova realidade, uma realidade de busca da sustentabilidade, de uma produção de baixo carbono e de baixo impacto. Então, só para o nosso produtor entender também, presidente, é uma tecnologia que às vezes é utilizada no campo, lá no consumidor final, digamos assim, pode ter começado com uma pesquisa da Embrapa? Sem dúvida. Praticamente tudo que a gente usa hoje em termos das novas variedades, os equipamentos, os defensivos, as práticas de cultivo, como o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, isso tudo sai das instituições de pesquisa, né? Nós identificamos os problemas e as dificuldades do agricultor para ele superar as dificuldades relacionadas a pragas e doenças, à fertilização, ao cultivo dos seus solos, para evitar erosão, e o sistema, né, de assistência técnica e extensão rural dissemina esse conhecimento e essas práticas para que os nossos agricultores possam desenvolver o seu trabalho de forma mais eficiente, com renda e com sustentabilidade. Ok, obrigada, presidente. E nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. O nosso assunto agora é uma nova forrageira que está entrando no Brasil, um capim importado, usado muito para cavalos
e para outras espécies animais também, por exemplo, para vacas em lactação. Quem está trazendo esse capim para o Brasil, chamado capim vaqueiro, está aqui comigo o engenheiro agrônomo, o Osmair Nogueira, velho parceiro nosso, e o capim vaqueiro entra como parceiro comercial do projeto Pecuária BR, projeto que a gente sempre aborda aqui, uma vitrine de animais de corte. Osmair, muito obrigado pela sua entrevista, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade por estar aqui, Zaidan. Como é que é esse capim? Fala um pouco desse capim. Ele é importado de onde? Bom, ele é importado, a Safra Sul é uma parceira oficial da empresa DLF, é uma empresa que é da Dinamarca, mas com sede também nos Estados Unidos. Esse capim é importado dos Estados Unidos, ele pertence à família dos Cynodon, como o Tifton, como o Coast Cross, como a estrela africana, como o Gigs, com um grande diferencial perante esses outros materiais, que esses materiais... Esse aí que nós estamos vendo. Exatamente. Esses materiais, Gigs, Coast Cross, Tifton, é tudo multiplicado por muda, ou seja, para fazer a introdução, uma pastagem, precisa de muita muda. E no caso do capim vaqueiro, é um sínodo da mesma espécie, só que multiplicado por semente. Então, eles têm semente viável e a formação de pastagem ocorre da mesma forma que isso ocorre com uma braquiária, ou um milheto, ou um capim-sudão. Então, isso reduz muito o custo e acelera o processo de estabelecimento do pasto. Esse pasto está bonito, hein, Osmar? Essa é uma região do Paraná, é uma fazenda no Paraná destinada à produção de feno, que é um grande diferencial, o feno do capim vaqueiro também. Comparado com o feno de Tifton, por exemplo, ele tem muito menos talo, um teor proteico mais alto, valor nutricional mais alto, e o feno do vaqueiro, no mercado, ele tem um valor agregado maior do que o capim Tifton, por exemplo. Vaqueiro é espanhol, não é? Exato. Seria o vaqueiro. É o vaqueiro. Espanhol vaqueiro. Exatamente. O nome foi destinado para a América Latina, onde a maioria dos países, ou bem quase a totalidade, com exceção do Brasil, fala espanhol, né? Bom, ele é indicado para cavalos, ovinos e principalmente para bovino de leite, tá? Pela sua qualidade nutricional. E também para fenação. Quem faz feno também é uma excelente opção. Então ele é muito versátil dentro da propriedade. O que é uma vaca leiteira que consome, que pasta nesse capim, o que ela pode ganhar? Qual é o incremento que se pode ter? Quando temos dados da Fundação ABC, que é um órgão de pesquisa das cooperativas do sul do Brasil, situado em Castro, que fez uma média de 5 anos, onde os incrementos de peso foram superiores a 60% a mais de leite por tonelada de matéria seca consumido, quando comparado com os outros capins. Então, para você conseguir 60%, 70% mais leite por tonelada consumida, isso significa uma qualidade nutricional, uma qualidade desse capim superior aos demais. Então, chegou-se aí a 11 mil litros por tonelada de matéria seca por hectare ano. Então, é algo bastante expressivo mesmo. Então, a Fundação ABC, comparando Tifton e Coast Cross e Gigs, mostrou que o vaqueiro é superior. Nós estamos vendo, inclusive, vacas em lactação. Essa é uma propriedade no estado de Goiás, cliente nosso também, que utiliza sob pivô central, sob irrigação, tendo excelente resultado. Brevemente teremos depoimento do produtor sobre esse material também, sobre a utilização que ele está tendo e os resultados obtidos na propriedade. Então, é um cliente que está bastante satisfeito com o capim vaqueiro. Legal. Esse capim, você pode plantar em que tipo de solo e como é a implantação dessa forrageira? Esse é um item muito importante. O sucesso do capim vaqueiro se dá principalmente no seu estabelecimento. Então, ele vai em qualquer tipo de solo, só que ele exige um nível de fertilidade ou correções de adubação e calagem bastante consideráveis. Então, saturação de base
na casa dos 70%, pH acima de 6,5%. Então, uma boa fosfatagem, boa nitrogenagem. Então, a base para um bom estabelecimento do capim vaqueiro é um bom preparo de solo, tentar terminar com a sementeira do capim anterior que estava na área e fazer a introdução via semente, o que é muito simples, podendo jogar aí 10 quilos de semente por hectare convencional ou 20 quilos de semente incrustada. Então, as máquinas que plantam são as convencionais aqui no Brasil? As convencionais, as mesmas máquinas a lanço que nós estamos acostumados a formar pasto de braquiária, pode ser usado no vaqueiro também. Então, fazer um bom preparo de solo. A semente é muito pequenininha, ela deve ser incorporada a meio centímetro de profundidade. Então, um bom preparo de solo. Essa semente pura? Sim, as duas, tanto a pura como a revestida, necessita meio centímetros de profundidade. Então, um bom preparo de solo. Quantos centímetros de profundidade? Meio centímetro. Meio centímetro? Meio centímetro. Muito pouco. Então, bom preparo, um bom nivelamento do solo, e a semeadura e uma compactação, rolo compactador. E aí a semente vai ficar situada em meio ou no máximo 1 centímetro de profundidade. Mas é bastante simples, é comum fazer isso. Terras arenosas. Hoje a gente vê produção de soja em solos assim, com muito sucesso. É possível plantar esse capim? Sim, é possível em solos arenosos. Nós temos aqui próximo a Campo Grande, na região de Terenos, temos clientes utilizando em solo arenoso. Mas, volto a lembrar, a fertilidade é mais importante e não a textura do solo. Então, solos arenosos, solos argilosos podem ser utilizados, solos mistos, desde que bem fertilizados, bem corrigidos e bem preparados. Uma análise de solo deve direcionar isso tudo, né? Tranquilamente, os clientes que têm interesse, enviam a análise de solo, podemos interpretar e rapidamente já dar as recomendações. Facilmente podemos fazer uma introdução de um capim vaqueiro para ter bons resultados. Bom, o Osmair Nogueira, que é engenheiro agrônomo, vai fazer parte da nossa programação a partir de agora. Como eu disse na abertura dessa entrevista, ele é parceiro. A empresa dele, a Safra Sul, entra como parceira comercial do projeto Pecuária BR. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Osmair? Muito obrigado. Eu que agradeço, Zaidan, estou à disposição para quando precisarem. Muito obrigado. Renata. E você vai ver a seguir o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro. E ainda as informações e imagens do leilão que você acompanha amanhã aqui pelo canal do Boi. É o Uber Virtual Uber Brahma e convidados em oferta sêmen e embriões. Nós já voltamos. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, recinto, o gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA, e comemorar mais um ano com SBA, e prosperar mais um ano com SBA, e comemorar mais um ano com SBA.
Vem aí uma excelente oportunidade para você e sua frota. Confira a oferta de equipamento 5X Máquinas. 19 de dezembro, segunda, às 8h30 da noite. Oferta de tratores de pneu, comboio de lubrificação, motoniveladoras, empilhadeiras, mini carregadeiras. Oferta de equipamento 5X Máquinas. 19 de dezembro, segunda, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Ô, William, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é? Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino, Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. Na semana passada, nós mostramos aqui no Pecuária BR os números de abates de animais no terceiro trimestre deste ano. O IBGE mostrou que os abates de bovinos caíram 3% na comparação com o terceiro trimestre de 2015. Num estudo divulgado após a apresentação desses dados pelo IBGE, a Rural Business, agência de informações do agronegócio, diz o seguinte: os números que o IBGE não mostrou sobre esse levantamento do órgão. Vamos mostrar agora parte desse estudo da Rural Business. O IBGE divulgou na última quinta-feira dados dos abates do terceiro trimestre de 2016. Com estes novos dados, é possível fazer uma leitura mais completa do acumulado de animais abatidos em 9 meses deste ano. A Rural Business analisou estes dados e, tomando como base os meses de janeiro a setembro, os números do IBGE se equiparam às análises antigas da agência. A forte liquidação de bovinos segue preocupando os frigoríficos brasileiros que atuam no setor. Entre janeiro e setembro deste ano, foram abatidas 22.240.000 cabeças. Essa quantidade é 3,1% inferior ao mesmo período de 2015, quando foram abatidas 22.950.000 cabeças. Em comparação ao mesmo período de 2013, a queda foi de 13%, quando foram abatidas 25.520.000 cabeças. Os bois e novilhos registraram um volume de 13.530.000 cabeças em 9 meses deste ano, acumulando uma redução de 5,9% em 3 anos, quando foram abatidos 14.390.000 cabeças, o maior resultado em 5 anos. Com menos fêmeas, após longo período de liquidação de matrizes nos campos, as vacas e novilhas abatidas somaram apenas 8.710.000 cabeças, 22,2% a menos comparado com o acumulado de janeiro a setembro de 2013, quando foram abatidos 11.190.000 cabeças, atual pico de volume em 5 anos. O Canal do Boi transmite amanhã, a partir das 8h30, horário de Brasília, o leilão virtual Uber Brahma e convidados, em oferta sêmen e também embriões. Quem faz o convite desse leilão é o assessor técnico Gustavo Miziara. Acompanhe. Dia 20 de dezembro estaremos aí pelo Canal do Boi, às 20 horas, e pela plataforma Remate Web com o pessoal da Programa Leilões, realizando leilão sêmen Uber Brahma. Neste leilão, nós contaremos com sêmen de touros raros e de touros os mais modernos que temos no mercado hoje. Temos touros aí do Uber Brahma, que faz um trabalho fantástico de seleção a campo, de melhoramento e provas de ganho de peso. E deste trabalho nós retiramos alguns animais, inclusive animais que foram campeões aqui no Penat durante a Expo Genética. Então gostaria de estar convidando a todo o pessoal de casa para estar acompanhando com a gente, dia 20 às 20 horas, pelo Canal do Boi. Semana do Natal com poucos negócios. Já estava assim até a semana passada. Poucos negócios com boi, como nós já dissemos aqui no programa. No mercado financeiro,
nada diferente. Vamos à Bolsa em São Paulo com a Rafaela Fávaro, que traz as informações do dólar, traz também o preço do milho. O mercado do milho também ficou morno hoje, Rafa. Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Olha, no mercado do milho, os compradores estão mais ativos do que os vendedores, só que no mercado de câmbio, hoje realmente foi um dia mais vazio aqui na BMF Bovespa, viu, Zaidan? E isso, essa baixa liquidez, esses poucos negócios, acaba trazendo uma certa oscilação. Qualquer outra notícia fora do comum pode fazer com que o dólar oscile mais. Hoje a moeda americana operou em queda, isso porque como se aproximam as festas de final de ano e a tendência é de negócios ainda menores nos próximos dias, muitos investidores preferiram não ficar vendidos em dólar, como se fala aqui na Bolsa, acabaram vendendo os seus papéis, os seus dólares, e isso provocou queda no mercado de câmbio. Mesmo com a fala da presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que falou sobre como a economia norte-americana está mais forte nos últimos meses. Olha só, o dólar ficou negociado a R$ 3,37 mais 50, com queda de 0,5% nesta segunda-feira. Agora, no mercado de milho, como eu disse, os compradores estão muito mais ativos nesse mês de dezembro como um todo, só que os vendedores não estão tão ativos assim, não estão aceitando qualquer valor para negociação, até porque muitas cerealistas entram em recesso agora no final do ano e isso retira muitos vendedores do mercado. Com isso, os preços têm apresentado ganhos nesse mês de dezembro e a alta é expressiva para hoje. R$ 39,36 a saca de 60 quilos, números apurados pelo CPEA na região de Campinas. No mercado futuro aqui da BMF Bovespa, se reflete muito essa situação agora do final do ano. O contrato de janeiro, que é o contrato mais curto, em alta, por conta desse aumento na procura por milho, só que os contratos mais longos em queda hoje. Janeiro a R$ 39,07 a saca, sobe 0,62%. Para março, R$ 36,91 a saca, queda de 0,54%. Contrato de maio, negociado a R$ 36,35 a saca, tem queda de 0,16%, e para setembro, R$ 33,18 a saca, queda de 0,72%. O contrato mais curto de janeiro também foi o mais negociado do dia aqui na BMF Bovespa. Agora você acompanha preços no mercado físico do milho em várias praças pesquisadas aqui do Brasil. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. Volto aqui com o João Pedro. Tudo bom, João? Alô. Segundona, semana de poucos negócios. Está chovendo, isso é uma coisa boa. Já é uma coisa Já muito um alento. Nós vamos falar do mercado do leite agora. As condições para a produção de lácteos aqui no Brasil serão mais favoráveis ao produtor em 2017. João, quem trouxe essa informação foi o site Milk Point, que é nosso parceiro de conteúdo aqui. E a justificativa é que o custo de produção deve cair um pouquinho. Esse ano ficou nas alturas. Deve cair um pouquinho em 2017. E o preço dos lácteos no mercado internacional, tonelada, por exemplo, do leite em pó, deve ficar mais elevado no ano que vem. Isso acaba limitando, se isso acontecer, acaba limitando as importações de lácteos pelos brasileiros, o que é bom para a produção local. João já vai comentar isso? Você já quer falar alguma coisa sobre isso? Eu estava preocupado só com a questão do aumento. O aumento chegou a 22%, o custo médio em 2016 em relação a 2015. Principalmente em função do milho. O milho impacta muito, faz parte da ração, impactou muito. Se você olhar os números que nós mostramos anteriormente com a Rafaela, você já vê preço do milho a 36 para o ano que vem em São Paulo. Indicadora do CPEA para Campinas e São Paulo.
é bem menor do que teve esse ano, que chegou em algum momento a chegar próximo de R$50. Então isso impactou muito. E o milho faz parte básica da razão, milho e farelo de soja. E os dois tiveram um aumento significativo ao longo de 2016. Mas o desafio da pecuária leiteira brasileira é melhorar a produtividade. Esse é o grande desafio. Começa pelo pasto, né? Começa pelo pasto, começa pelo manejo, pela questão sanitária, pela questão genética. E o produtor brasileiro vai ter que se organizar para aumentar a escala, a produção. É muito pouco, senão esse produtor que produz 80, 90, 100 litros por dia, ele vai ficar fora do mercado. Isso, na renda que ele vai ter, mesmo havendo uma pequena reação de preço, é insuficiente para mantê-lo no processo. Bom, vamos ver então as informações do site Milk Point. Após um ano marcado por uma nova retração na produção de leite no Brasil, aumento das importações de lácteos e instabilidade nos preços internacionais, analistas da Milk Point esperam um cenário menos turbulento em 2017. Entre janeiro e novembro deste ano, o déficit da balança brasileira de lácteos ficou em 436 milhões de dólares, mais de 3 vezes o saldo negativo registrado em todo o ano de 2015. O volume importado no período teve alta significativa em relação a janeiro e novembro de 2015, somando 225.500 toneladas. Isto aconteceu devido à menor oferta de leite no mercado interno. Segundo a Milk Point, a tendência é de que as importações de lácteos percam força, reduzindo o déficit. Uma das principais razões é que os preços internacionais devam desestimular as compras no exterior no ano que vem. A expectativa é de que a produção no Brasil comece a se recuperar após um ano em que os custos mais altos pressionaram as margens do setor durante a maior parte do período. Os preços mais baixos de milho e também de soja devem estimular o investimento em alimentação do gado leiteiro pelos pecuaristas. O menor custo dos grãos também deve permitir uma recomposição de margens pelos produtores. A produção no primeiro semestre de 2017 deve ser maior que o primeiro semestre de 2016. Pelas estimativas da Milk Point, neste ano, a produção de leite inspecionada no Brasil deve ter caído cerca de 4 a 5% em relação ao volume de 24 bilhões e 500 milhões de litros de 2015. Isso conforme dados do IBGE. Pois é, João. Notícia... aquela questão boa, né, de final de ano. A questão do leite em pó também tem um fato técnico ali, né? Muitas indústrias estavam comprando, importando leite em pó para reconstituir e vender como leite UHT. O Ministério da Agricultura proibiu isso, então isso é um freio também. O leite em pó chegou a valer $1.500 no mercado mundial, a tonelada. Ao contrário de 5, 6 anos atrás, quando a China entrou comprando pesado, chegou a valer quase $5.000 a tonelada. Nesse momento há uma recuperação, porque nesse patamar de preço não tem lugar do mundo que consiga produzir leite com rentabilidade, nem na Nova Zelândia, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, não tem lugar do mundo que consiga produzir. Hoje o leite em pó está na faixa de $3.400 por tonelada, ele está em ascensão. Esse vai ser um fator que vai atrapalhar. Mas as importações de leite, de derivados de leite, seja leite em pó, mussarela, ainda não chega a 3% do consumo brasileiro, ou seja, 97% é produzido aqui no Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos entrar no mercado externo. Vendimos para a Venezuela leite em pó, não sei como é que receberam na Venezuela. Eu sei que o Uruguai tomou um calote de alguns milhões de dólares de leite em pó vendido para a Venezuela e que acabou não recebendo, ou está em litígio com o governo venezuelano. O Brasil vendia para a Venezuela, as exportações nossas praticamente eram com destino à Venezuela. Algum acordo entre os bolivarianos Dilma e Maduro, entre o Chávez e o governo brasileiro. Agora, nesse momento, nós não temos a válvula de escape da exportação, nós não temos competitividade no mercado mundial. Nós temos que melhorar em qualidade, nós temos que melhorar em escala, aumentar a produção por unidade produtora e, principalmente, produtividade. 1.500 litros, que é a média brasileira, média. Uma vaca que produz 4.000, outra produz 1.000 e pouco, a média é 2.500. Mas vamos lá, média 1.500 litros é muito baixa. O mundo inteiro já trabalha com acima de 4.000 litros, 5.000 litros por lactação. O Brasil tem condições, nós temos tecnologia, temos gente, nós temos capacidade.
tem que haver, o que vai acontecer, infelizmente, é que vai sair um número muito grande de produtores do processo. Os que ficarem vão ter que ser produtivos. E o nosso leite, nesse patamar de 4, 5 mil litros por vaca, com melhor qualidade, nós temos condições, tem um parque industrial bom no Brasil, que pode produzir queijo. Agora mesmo, o maior grupo francês, o maior grupo francês, o Lactalis, comprou unidades no Brasil, eles têm know-how para produzir queijo de excelência. E tem lugar no Brasil para produzir isso aí. Basta que o produtor tenha assistência. O que não pode é um produtor ficar isolado. Aí ele fica lá, como hoje aqui no Mato Grosso do Sul, é muito comum, nos assentamentos, o cara produzir 50, 60 litros. Não vai tirar um salário mínimo por adulto na propriedade. Então, ele desanima. Nós temos que fazer com que os laticínios tenham um trabalho de extensão, como fez a Associação dos Pequenos Laticínios do Rio Grande do Sul. Muito boa. Os caras se reuniram, vão lançar produtos com uma marca única para poder fazer marketing, para poder divulgar, vão investir levar tecnologia para o produtor, aquele produtor que é cooperado dele, ele é um integrado, vamos falar assim, é um parceiro na produção. Bota a tecnologia, melhora a qualidade, dá assistência, usa assistência veterinária, faz com que o produtor tenha condição de fazer pasto. Pasto é a melhor maneira, mais barata de produzir leite. Pelo menos até 9, 10 litros por vaca você consegue com pasto bom. A partir daí, entra concentrada, mas não vai pesar tanto, porque vai ser o extra, aquele plus a mais dos 9 litros. E aí é o caminho. E nós precisamos fazer isso. É importante o leite, por quê? Porque viabiliza a pequena propriedade rural no Brasil. Pequena e a média propriedade rural. É um dinheiro que entra todo fim de mês. É importante para a propriedade isso. Basta que a gente encare de frente os problemas e comece a uma solução. Não adianta lançar programas fantasiosos, com nomes bonitos que os marqueteiros falam. Não precisa fazer nada disso. Dá assistência para o produtor, ajuda ele a fazer as coisas, coloca crédito com um custo razoável na época oportuna, as empresas participem ativamente, se organizem para trabalhar junto com o produtor, vem a solução. O Brasil é competitivo. Vamos ver, eu tenho números do Conselheiro de Santa Catarina, vamos colocar na tela, até para que você possa comentar também. No último relatório do CPEA, a expectativa dos entrevistados, eles sempre fazem essas entrevistas mês a mês, a expectativa era de mais um mês de queda, agora em dezembro. Mas em Santa Catarina, o Conselheiro já definiu o preço para dezembro, o leite padrão ficou em R$ 1,02 o litro, pouquíssima coisa, 2 centavos acima do preço pago em novembro. Quer dizer, não é queda, a alta não foi tão grande, mas pelo menos... Não caiu. Não caiu, né? O leite acima do padrão ficou em R$ 1,17, também quase 3 centavos acima do preço pago para esse tipo de leite no mês de novembro em Santa Catarina. O leite abaixo do padrão, 93 centavos, também nessa faixa aí de 2 centavos a mais. É uma notícia, será que isso vai valer para o Brasil todo, João? Não, acho que não. Acho que cai o preço. E ainda em janeiro aumenta a produção, chovendo, sudeste, centro-oeste. O sul cai um pouco a produção, o forte do sul é no inverno. Eles têm pastagem boa, azevém, leguminosa, cornichão, trevo, conseguem uma produtividade boa nas pastagens. Daqui para frente começa a diminuir a produção no sul e começa ainda a estar em alta a produção no sudeste e centro-oeste. O maior produtor do Brasil é Minas Gerais. Está chovendo, melhora a situação. Mas aquele número é importante, porque nós mostramos aqui no programa uma entrevista com um líder lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, mostrando que não consegue produzir leite a 30 centavos de dólar. Não sei se consegue produzir, mas que os caras estão pagando menos de 30 centavos de dólar, estão pagando. Tá. Legal, obrigado, João. Bom trabalho. Até a próxima. Renato. Nós vamos então para o intervalo comercial. Hoje, obrigado, João, pela sua participação. Hoje à noite nós teremos aqui a oferta de máquinas. Vamos mostrar algumas delas que estarão em oferta logo mais às 8h30, horário de Brasília. Ofertas da 5X Máquinas, logo mais às 8h30 da noite, aqui no Canal do Boi. Depois do intervalo comercial, os preços da pecuária desta segunda-feira. Até já. Atenção, produtor!
Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. Após 12 anos de investimentos em pesquisas, a Noxon traz ao mercado Anabolic. Anabolic é um potente estimulante do metabolismo e conversão alimentar. Suplemento injetável composto por vitaminas, aminoácidos e minerais, fundamentais para o melhor desempenho produtivo e reprodutivo dos animais. Não deixa resíduos nem na carne nem no leite dos animais tratados. Anabolic, você nem imagina do que ele é capaz. O conhecimento é um processo que transforma o espaço vazio em encontro de pessoas, de diferentes estilos, construindo e realizando sonhos. Por isso que estamos aqui, transformando a teoria e prática em ações concretas, verdadeiros ambientes de experimentação. Porque transformar o conhecimento em qualidade de vida é o que nos motiva. Vestibular FIO 2017. Inscrições abertas. fio.edu.br ou 0800 770 8788. Faculdades FIO Ourinhos, transformando tudo e todos para melhor. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Nos últimos dias, o preço do suíno subiu e o de frango teve queda. Voltamos à Bolsa de São Paulo com a Rafaela Fávoro para saber como ficaram os valores nesta segunda-feira, Rafa. Olha, Renata, esses dois mercados têm seguido essa tendência. Os preços do suíno têm registrado altas cada vez maiores nos últimos dias, principalmente com a proximidade de fim de ano, que aumenta o consumo desse tipo de carne, só que os preços de frango não tiveram reação nesse mês de dezembro. A gente observa aqui que os preços do suíno tiveram hoje mais um ganho, de acordo com os pesquisadores do CPEA. Lá em Santa Catarina, que é o maior produtor nacional, o preço já está em R$ 3,75 por quilo, uma alta em relação à semana passada, e no acumulado deste mês de dezembro, a alta já passa de 7% para os preços do suíno. Agora, os valores do frango não têm se movimentado muito, mas eles têm se mantido em queda no acumulado deste mês. Em relação à última sexta-feira, a baixa foi pequena, de R$ 4,15. Na sexta-feira passada, o preço do frango congelado estava em R$ 4,16 aqui no estado de São Paulo. Mas esse tem sido o preço do frango nesses últimos dias. No acumulado de dezembro, a queda é de cerca de 1,65% para esta cotação. Agora, preços do bezerro, que tem se mantido em alta nos últimos dias. O valor é o mesmo da última sexta-feira, só que com ganho em relação aos últimos 5 dias. Bezerro em Mato Grosso do Sul, negociado agora a R$ 1.264,32 por cabeça. Começa essa semana, portanto, com valores maiores, os mesmos valores da última sexta-feira, só que valores maiores dos últimos 5 dias. Agora, preço do boi gordo também tem registrado valores bem perto da estabilidade, sem grande movimentação. Nos últimos dias, os preços nem têm se mexido tanto, dá pra gente ver nessa curva do gráfico que ela tem se mantido praticamente em linha. Na última quinta-feira, dia 15, o preço estava em R$ 148,90 arroba, passou para R$
148,96 arroba na sexta e hoje a R$ 148,93 a arroba. O terceiro dia consecutivo de preços abaixo já de R$ 149,00 arroba para o boi gordo no mercado físico aqui de São Paulo, segundo o CPEA. Agora, mercado futuro, que também não tem grande movimentação nesses últimos dias, pouquíssimos negócios aqui na BMF Bovespa. Para dezembro, R$ 149,65 arroba, uma queda muito leve de 0,04%. O contrato de janeiro, que teve só 20 contratos negociados aqui hoje, teve uma alta um pouco mais expressiva de 0,44%, encerra o dia valendo R$ 149,06 arroba. Já os contratos mais longos, tanto de fevereiro quanto de março, hoje nem tiveram negociação aqui na BMF Bovespa pelo ajuste da Bolsa. Os preços também tiveram uma queda muito leve, ficaram praticamente estáveis e essa é a situação do mercado de boi gordo agora, nesse final de ano. Poucos negócios e os valores andando praticamente de lado, sem muita variação. Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. Agora os preços do mercado de reposição de todos os machos anelorados pesquisados pela Scott Consultoria em muitos estados brasileiros, a queda foi de 0,4% na semana passada. A principal justificativa para essa queda são as incertezas quanto ao mercado do boi gordo. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Vamos conferir com Isabela Camargo. Olá, Isabela. Todos. Os negócios aconteceram em ritmo lento na terceira semana de dezembro de 2016 no mercado de reposição. Na média de todos os estados e categorias de machos anelorados pesquisados pela Scott Consultoria, a queda semanal foi de 0,4%. Já são 5 semanas seguidas de queda nos preços. A maior oferta frente à demanda vem sendo o principal fator para este cenário de queda. A gente tem as incertezas quanto ao mercado do boi gordo e também a falta de chuva em alguns estados. Esses são fatores que afastam os compradores e colaboram para esse cenário. Desde o início do ano, o boi magro apresentou queda de 4,3%, o garrote de 6,2% e o bezerro desmamado de 8,7%. Isso faz com que a gente tenha uma melhor relação de troca entre o boi gordo e a reposição em 2016. Então, essa relação ela já está bem melhor do que a gente encontrava em 2015. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Isabela. Vamos conferir mais informações desse mercado de reposição na região sudeste. Minas Gerais, São Paulo e também Rio de Janeiro. Arroba hoje cerca de R$ 150. Rio de Janeiro 150, Minas 150 e São Paulo hoje menor, a praça de referência um pouco abaixo, R$ 149. Vamos começar aqui com as informações da relação de troca no estado de Minas Gerais. Com o boi, com essa arroba a R$ 150, foi possível comprar hoje 1,4 boi magro de 12 arrobas, que teve a cotação hoje de R$ 1.740. Com o mesmo boi, foi possível comprar 1,7 garrote de 9 arrobas e meia. Hoje o garrote ficou em R$ 1.450, segundo a Scott Consultoria. E foi possível comprar 1,9 bezerro de 7 arrobas e meia, que ficou cotado hoje a R$ 1.240. Vamos ver outra praça do sudeste do país? Vamos colocar agora Rio de Janeiro. Arroba no Rio, vamos repetir, R$ 150, segundo a Scott Consultoria. Foi possível comprar com um boi gordo 1,4 boi magro, que hoje ficou cotado no Rio em R$ 1.800. Foi possível comprar 1,7 garrote, cotado hoje a R$ 1.510. E possível comprar 1,8 bezerro, que teve a cotação hoje de R$ 1.400. Vamos ver agora os números para o estado de São Paulo. Arroba hoje, segundo a Scott, R$ 149.
Boi magro, cotado hoje a 1.960, a relação de troca ficou em 1,3. Para um garrote de 9 arrobas e meia, cotado hoje a R$ 1.560, foi possível comprar ou trocar um boi gordo por 1,6 garrote. Para bezerro, a relação ficou perto de 2. Um boi gordo comprando 1,9 bezerro, que ficou cotado hoje a R$ 1.310. Vamos chamar o tempo agora. Agora a Graziela Gonçalves traz as informações, a previsão para os próximos dias no centro-norte do país. Graziela. As instabilidades continuam se espalhando por grande parte do centro-norte do país, porém a chuva ainda segue mal distribuída, principalmente na região nordeste. É por isso que em muitas regiões, como a gente vê aqui nessas áreas mais alaranjadas, o solo está praticamente seco, em torno de apenas 10% de umidade. Isso vem atrapalhando bastante o desenvolvimento das pastagens. Já na região norte, grande parte dos estados tem bons índices de umidade, pois a chuva foi mais abundante. Agora, ao longo dos próximos dias, a situação ainda não é favorável para a região nordeste. O tempo seco ganha força principalmente no interior. Volta a chover no litoral norte de maneira mais significativa, principalmente no Rio Grande do Norte, onde esse acumulado pode chegar até os 100 milímetros. Já na região norte do país, de uma maneira geral, a chuva ainda segue beneficiando as pastagens e para o próximo período a mesma condição por lá continua. Os acumulados até serão menores, mas mesmo assim a umidade do solo segue suficiente. Já infelizmente na região nordeste, o tempo seco ainda predomina e tende a ganhar força no interior. Obrigado, Graziela. Para fechar o Pecuária BR, Renata, vamos às cotações de preços do boi gordo nesta segunda-feira. Nós já falamos aqui, não é, Renata? Exato, um dia muito morno de negociações. Poucas negociações. A arroba não reage porque a indústria frigorífica alega consumo baixo de carne, mesmo com as ofertas muito restritas de gado pronto para abate. Esse mercado fica assim, como se diz no jargão, andando de lado, não é? Vamos começar com os números da Scott Consultoria. Boiada comum, preço à vista pelo sul, no Paraná, R$ 150. Preço estável em relação à sexta-feira. Santa Catarina também preço estável. No Rio Grande do Sul, idem. Nas duas praças pesquisadas, o quilo ficou em R$ 4,90. Agora a região norte, alteração apenas no norte do Tocantins. Acre 124, Redenção 126, Marabá 125, Paragominas, isso no Pará 126, mesma cotação no sudeste de Rondônia, sul do Tocantins 134, norte do estado 129, uma queda de R$ 2,00. Vamos para o Nordeste agora, também sem alteração de preços, Alagoas 156, nas duas praças da Bahia também sem mudanças, 161 para o oeste e 150 para o sul. E no Maranhão, R$ 130. Agora a região centro-oeste, preço Scott Consultoria, alteração no sul de Goiás. Goiânia-Goiás, 141, mesma cotação no sul do estado. No sul de Goiás, houve uma queda de R$ 1,00, fechando a R$ 141. Campo Grande, 135, mesma cotação em Dourados e também Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, também preços estáveis. Cuiabá e Rondonópolis, 133. E a região sudeste se iguala à capital, R$ 133. E no norte, no sudoeste do estado, mesma cotação, estável hoje a R$ 126 a arroba. Agora na região sudeste não houve alteração, segundo a Scott Consultoria. Barretos, Araçatuba, São Paulo, R$ 149. Belo Horizonte, Minas Gerais, 150, Triângulo Mineiro, 144, Sul de Minas, preço estável, Norte também, 152, Rio de Janeiro, R$ 150, Espírito Santo, R$ 148. Agora os números apurados pela Rural Business, boiada de bom acabamento, boa logística da fazenda para a indústria. Vamos começar com o Sul, preços à vista também sem mudanças, não é, Renata? A Rural Business não sem detectou mudança nenhuma em nenhuma mudança. região. Nenhuma região. Paraná, 156, Santa Catarina, 165 e o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5,06. Agora a região norte, sem alteração, Pará, R$ 131, Tocantins, 140 e Rondônia, R$ 129. Nordeste também, sem mudanças. Vamos começar pela Bahia, 163 e no Maranhão, R$ 134. Agora a região centro-oeste, preço Rural Business, sem alteração, Goiás 146, Mato Grosso do Sul 141 e sul do Mato Grosso R$ 138. Vamos fechar com o Sudeste?
Isso. São Paulo, 146, é isso aí? Ah, não, Centro-Oeste, eu pulei Centro-Oeste. Então vamos lá. Tá Goiás, certo. Tá certo, 146. Agora Mato a próxima é Sudeste mesmo, região Sudeste. Aí. Aí sim, São Paulo 156, Minas 155, mesmo valor para o Rio de Janeiro. Bom, vamos embora, Zaidan? E aí eu tinha até que fazer uma correção, porque agora há pouco que nós mostramos a relação de troca de boi gordo, eu dei que a cotação de São Paulo, vamos desconsiderar, volta à tela de São Paulo, do Sudeste, por favor, vale essa cotação para a Praça Paulista que está aqui. R$156. E aquela relação de troca que nós mostramos agora há pouco, baseada na arroba nesse valor que você está vendo agora. Só que aquela é Scott Consultorias, Zaidan. Ah, é verdade, é verdade. É a Rural e essa aqui Business, é a Rural. 150, confusão. Ainda bem que você me corrigiu aqui. A outra Obrigado. é Scott Consultoria, R$149, né? Exatamente. E a pela Rural é R$155. Então, desculpa, esquece o que eu disse, vale o que essa moça aqui acabou de dizer agora. Obrigado, Tá Renata. certo. Vambora, Zaidan. Vambora. Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um ótimo início de semana e até amanhã. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Pecuária BR. Oferecimento